vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Fernanda Alberton, psicopedagoga clínica, e hoje eu queria só bater um papo com vocês rapidinho sobre a minha trajetória, né, a minha jornada e como que eu me tornei psicopedagoga, por que, né, eu resolvi estudar e mais para essa área, né? Antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo, né, que tem me dado força. Queria falar com você que você é novo ou nova por aqui, né? Desde já eu agradeço, né, que você está aqui comigo, podendo aí visualizar, né, os conteúdos que eu tenho colocado. Gente, eu peço para vocês se inscrevam no canal, eu tô chegando por aqui agora, né? E deixem o like para que isso me ajude, né? E quando você deixa o like, o próprio YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante e faz chegar para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Em 2013, eu fiz um concurso para educação infantil, para ser auxiliar de educação infantil na prefeitura, né? E eu passei, e desde então eu tenho trabalhado como auxiliar de educação infantil na prefeitura aqui da minha cidade. Só que de uns anos para cá, eu comecei a sentir a necessidade de fazer mais coisas, né, de me aprofundar mais na área. Eu confesso para vocês que quando eu cheguei, eu nunca tinha estado, né, numa sala assim de educação infantil, né? Então quando eu cheguei eu fiquei meio assustada assim com aquela realidade. Eu não queria nem ficar, né, nem permanecer. Eu iria abandonar o concurso. Eu cheguei a falar com algumas pessoas lá na época que aquilo não era a minha área, que aquilo não era para mim, porque eu vou falar com vocês, é bem puxada a rotina da sala de aula, né? São todos assim, todas as séries são puxadas, né? É uma rotina desgastante, né? Então, eu não condeno ninguém que passe aí aperto, né? Nessa realidade aí da sala de aula, né? Tanto para auxiliar de educação infantil, quanto para professores, todos os funcionários que são envolvidos na área escolar, né? Tem aí os seus desafios e as suas dificuldades. Então, na época, eu pensei em nem ficar, em nem avançar, porque eu achei bem puxado mesmo a rotina. E a carga horária também, né, é bem puxadona, são 44 horas semanais. Eu ficava 8 horas direto dentro da escola e tinha dias que eu ficava até mais, né? E então assim, continuei, né? As pessoas, não sai, que você acostuma, você pega o jeito. Então tá, eu continuei. Só que de uns anos pra cá, desde 2017, eu tava sentindo assim a necessidade de fazer algo mais. Realmente eu fui ficando, a gente vai acostumando, né, com aquela rotina. Aí eu fui ficando, e até que chegou nessa fase de eu querer fazer um pouco mais, de eu querer estudar mais, saber mais. Falei, já que eu tô aqui, eu vou então me aprofundar, né? E foi assim que eu parei e pensei, poxa, já que eu tô aqui, eu vou estudar. Já que a prefeitura me dá essa possibilidade, ela paga, né, os meus estudos, não era descontado do meu salário, a prefeitura realmente, ela tem esse incentivo, né, para a gente se especializar, para a gente estudar. Então eu fui fazer, isso foi em 2017, que me deu essa virada de chave assim, né, para eu buscar uma coisa melhor, né, e procurar assim estudar, porque eu só tinha o segundo grau técnico, né, na época, que era inclusive uma área nada a ver, que era a área da saúde, técnico em patologia clínica, para trabalhar em laboratório, coleta de sangue, né, e tal. E aí eu fui fazer o magistério. E aqui na minha cidade tinha o magistério na rede particular. Aí o magistério não foi a prefeitura que pagou para mim, aí eu tive que pagar, né, e tal, porque foi num colégio particular.
subsequente, foi de 1 ano, né? Porque eu já tinha o ensino médio, então eu já tinha uma formação técnica e o magistério veio como complemento. Nesse 1 ano, eu só estudei as matérias técnicas, né? Aí eu me formei em 2018 no magistério. E aí eu falei, não, eu não quero só isso, eu quero avançar. Em 2019, aí eu dei esse tempo, porque eu trabalhava, gente, o dia inteiro e ia para a sala de aula à noite. Que pauleira que é muito puxado. Aí em 2019, no final de 2019, eu esperei passar 2019 todo, aí eu só trabalhava, né, lá na creche. E aí quando foi no final de 2019, eu falei, ano que vem eu vou fazer faculdade. Aí eu resolvi fazer a faculdade de pedagogia. Eu comecei a faculdade em 2020 e aí ano passado eu me formei, né, na pedagogia. E no começo do ano, eu me formei, a minha formatura foi em fevereiro de 2024. E aí eu queria fazer pós-graduação. E aí, no meio do curso da pedagogia, eu descobri a área da psicopedagogia, né, e da neuropsicopedagogia. Eu falei, gente, eu gostei muito desse assunto, né, dessas coisas, eu vou fazer, quando eu terminar a graduação, eu vou fazer as pós puxadas para essa área aí. E assim foi, gente. Eu tô fazendo pós-graduação até hoje. Hoje eu tô fazendo uma pós-graduação em aba, né, eu já tô na minha 4ª pós, né? Então, assim, a educação infantil foi o caminho. Ainda bem que eu não desisti, né? E assim, as principais diferenças que eu vejo entre o que eu fiz no passado e o que eu faço hoje, a principal diferença é em questão de horário, né? E de ambiente. Por quê? O ambiente da sala de aula é bem agitado, bem cheio de coisa para fazer, né? E as salas de educação infantil estão cheias, né? E agora, com esse negócio da inclusão, a gente tem, assim, todas as unidades escolares, tanto municipais quanto particulares, elas têm recebido muitas crianças com transtornos, né, de aprendizagem, distúrbios, deficiências. Então, assim, tem aumentado muito esses casos, né? Então, eu enxergando isso dentro da escola, eu falei, gente, eu vou ajudar essas pessoas. Eu vou estudar essa área porque eu quero, num futuro que não seja muito longe, no futuro próximo, e esse futuro chegou, né? Eu vou contar para vocês o que eu faço hoje. E aí eu quero ajudar essas pessoas. Só que em sala de aula a gente não consegue ajudar da maneira que deveria acontecer em sala de aula. Primeiro porque a rotina é totalmente diferente, né? Tem ali as demandas pedagógicas que você tem que dar conta e tal, a gente tem que auxiliar o professor. No meu caso, eu era auxiliar de educação, então eu tinha mais que auxiliar mesmo, né? Só que eu conheço também a rotina dos professores, é muito puxada, porque quando falta uma pessoa, quando falta outra, principalmente pessoas do suporte, quando falta cuidadores, auxiliares, o professor, aí ele não consegue nem dar a parte pedagógica que cabe a ele, né? Que aí ele tem que ficar naquele assistencialismo ali e com todo mundo. E muitas vezes eu já estive em sala de aula com 3, 4 autistas, né? Do mesmo nível de suporte ali, 3, né? Alguns menos agitados, outros muito agitados. Então, assim, para ficar sozinho é uma loucura. Mas aí eu vendo essa necessidade crescente, eu falei, eu vou estudar e eu quero agora trabalhar em clínica, atender essas pessoas, essas famílias na clínica de forma individualizada, né? Olhar ali com carinho para o caso de cada um, tratar ali as especificidades de cada criança de uma forma individual, com bastante atenção e dar mesmo esse suporte, gente, que as famílias estão precisando, né? E muitas vezes a escola não consegue por causa das demandas, né? Então, assim, eu resolvi
fazer as pós-graduações voltadas para essas áreas. Eu fiz, né? Eu terminei a graduação em pedagogia, eu já logo fiz a neuropsicopedagogia clínica, e aí a faculdade já me ofereceu outra, porque as pós, elas são mais tranquilas do que a própria graduação, né? A graduação tem muita demanda, você tem que entregar muita coisa, muita prova, e a pós é mais tranquila. Aí eu consegui fazer três pós juntas, né? Ano passado, que foi a de gestão escolar, a de neuropsicopedagogia e a de psicopedagogia clínica e institucional, as duas, né? Tanto a neuro quanto a psicopedagogia, eu consegui fazer clínica e institucional junto com a gestão escolar, né? Que é ali para ser coordenador pedagógico, orientador, diretor e tal, né? E eu consegui fazer essas três pós. E esse ano me surgiu essa oportunidade de estar trabalhando aqui na clínica, né? Então, assim, eu abracei essa oportunidade. Eu estou de licença, né, atualmente na prefeitura. Eu peguei uma licença aí desse ano e aí eu tô com essa oportunidade aqui de estar trabalhando na clínica. Eu estou amando, gente, como que é diferente. Como que você consegue olhar, ter um olhar mais empático, ter aquele olhar mais direcionado, com mais carinho, com mais atenção para os problemas que as famílias enfrentam com essas crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive, né, de estar aqui na clínica. Agradeço muito também o período que eu estive na educação infantil, que foram 12 anos, né? Ali aprendendo, porque lá é a verdadeira escola. Lá você conhece tudo bem assim, à risca. E aquela rotina da educação infantil, do dia a dia ali, aquela rotina, e aí aquilo ali, gente, te ensina tudo mesmo, assim, tudo que eu sei hoje, eu agradeço ao período que eu passei na educação infantil, né? E muita coisa, muita técnica eu consigo aplicar aqui na clínica. E então, assim, a principal diferença para mim entre um ambiente e outro é o tempo, né? Porque aqui o meu horário é móvel, é flexível. E lá não, eu ficava agarrada lá, né? O dia inteiro, todos os dias. E esse olhar que você consegue atender as famílias de verdade mesmo, assim, sem deixar nenhum deles que te procuram aqui para trás, né? Aqui eu consigo ajudar cada um naquilo que eles precisam, de uma forma mais completa, né? Individual e assim, até os documentos, tudo que a gente prepara é com mais calma, né? Sem aquela pressão, porque lá é tudo muito cobrado, né? Porque são muitas crianças, a gente entende, porque é o sistema escolar mesmo, né? E aqui a gente tem essa flexibilidade, essa tranquilidade, né? Pra gente montar aí a documentação do paciente, né? Do aluno, e aí a gente consegue também entrar em contato com a escola. Eu trabalho em conjunto com as escolas, né? Eu faço as visitas lá para falar com a professora do meu paciente, com a coordenadora, para explicar para elas o trabalho que eu faço aqui, e elas com isso me ajudam, né? Elas também preenchem documentos que elas me mandam de volta, e aí eu monto a documentação da criança. Então, assim, é super tranquilo aqui, né? Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu espero aí que vocês que estudam, né, que estão estudando, fazendo aí as suas graduações, pós-graduações, né, que vocês avancem, não desistam, porque é com o estudo que a gente consegue trocar de emprego, avançar, crescer, né, e ajudar mais pessoas, tá bom? E para vocês que trabalham aí nas escolas e tudo também, gente, tenham esse carinho, né, com essas famílias que precisam, que muitas vezes as famílias procuram a escola para poder ajudar nos problemas, né, a ter uma orientação ali do que fazer com o problema da criança. E
que vocês consigam aí direcionar direitinho as famílias, né? Se precisar de neurologista, que vocês encaminhem, peçam, né, para que a família esteja levando, num psicopedagogo, numa fono, porque ajuda muito o desenvolvimento das crianças. Tá bom, meus amores? Então, ó, um grande beijo, fiquem com Deus, avaliem o vídeo aí pra mim, deixem o like, se inscrevam no canal, porque aí os meus conteúdos, né, as coisas que eu coloco aqui, conseguem alcançar mais pessoas e assim ajudar mais famílias, né? Então, ó, fiquem com Deus, um grande beijo, tchau!